foi me proposto em continuidade, né, aos estudos, é o que é ou qual é a diferença entre a cosmovisão reformada das outras visões de mundo, as outras cosmovisões, né? É a página, são as últimas páginas do capítulo 1º, página 22 e a 23 do livro, né, que os irmãos estão estudando. Eu achei o tema muito interessante e bem esclarecedor, né? Eu gostei bastante do livro, embora eu tenha percebido uma linguagem bem técnica, né, bem densa por parte do autor. Eu acredito que foi um dos melhores livros que eu pude ler, eu ainda não li inteiro, mas que eu pude ler pelo menos uma parte a respeito de cosmovisão, né? Então, excelente leitura, excelente autor. Bom, qual é, então, essa diferença entre a cosmovisão reformada, né? Essa é a conclusão que o autor chega e ele quer tratar no final desse primeiro capítulo, né? Que ele traz as definições, que ele traz realmente uma breve explicação a respeito do tema principal, né? Que é a cosmovisão. Bom, nós sabemos, né? Existem milhares, infinitas visões de mundo, cosmovisões no mundo que nós vivemos, né? Cada pessoa, cada indivíduo possui uma única cosmovisão que é influenciada pelas mais diferentes questões, né? Os princípios, os seus valores, as suas crenças, tudo isso influencia na cosmovisão que nem sempre ela é consciente, né? Até mesmo de maneira subconsciente ou inconsciente. As pessoas têm as suas cosmovisões, a sua visão de mundo, que influencia toda a sua vida, né? As suas opiniões, a sua fala, a forma que nós encaramos a realidade, né? E dentre as religiões, né, chamadas religiões, como o autor aqui apresenta, existem diversas perspectivas a respeito do mundo, né? Diversas cosmovisões. Ele cita aqui algumas religiões, né? A Igreja ortodoxa, oriental, a Igreja romana, e nós podemos acrescentar aqui também as igrejas pentecostais, evangélicas e neopentecostais. Todas essas têm cosmovisões distintas, né? E, entretanto, dessas diferentes cosmovisões, existe uma similaridade que o autor apresenta que é central em todas as cosmovisões destas religiões, que diferencia a cosmovisão reformada. E essa diferença que ele apresenta, que é central aqui, o nosso tema que eu gostaria de discutir com os irmãos hoje sobre isso, é justamente esse ponto central, que ele chama aqui de dualismo, né? O dualismo é aquilo que está em comum entre as cosmovisões das religiões, a grande maioria, ou podemos afirmar de todas as religiões, elas têm esse dualismo como um centro comum, e isso é o principal diferencial entre a teologia ou a cosmovisão reformada das demais cosmovisões, né, que nós temos aqui na realidade, né, nossa compreensão. Então, é isso que o autor apresenta. Bom, para que os irmãos participem um pouco, eu queria que os irmãos nos ajudassem, a gente contribuísse aqui para tentar entender o que é esse dualismo. O que é dualismo? O que os irmãos entendem sobre dualismo, para que a gente possa entender aqui, ter uma definição a respeito do que isso significa. Os irmãos já ouviram falar, ou com certeza, né, esse tema é muito amplo. O que é dualismo? O que isso tem a ver com a nossa cosmovisão reformada? O que os irmãos acham sobre isso?
A Júlia, dualismo é algum tipo de contradição? Aí, de uma forma mais generalizada? Não necessariamente. O pensamento dualista, ele, como o próprio nome diz, né, ele entende a realidade em duas perspectivas, né, em duas visões, que não necessariamente se complementam, né, mas são duas perspectivas a respeito da realidade, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? O Hélio levantou a mão aí para falar. Oi, Hélio. Paz, boa noite. Boa noite. O dualismo, fazendo assim uma comparação, seria uma visão água e óleo do mundo, onde as coisas ou são água ou são óleo e não se misturam. É interessante essa ilustração a respeito da água e do óleo, é interessante, porque é justamente isso, né? Essa visão de que a nossa fé, a visão dualista, né, a respeito da nossa fé, é que tudo aquilo que é relacionado à nossa crença no Senhor, os nossos valores, os princípios da palavra são aplicados somente a uma esfera da realidade, né? Que é a esfera espiritual. E as demais áreas da vida não são afetadas por isso, né? Então, a visão dualista, ela tem justamente esse princípio, né, que o Eric colocou, de ter duas perspectivas sobre a vida, e a nossa fé, ela está restrita ao campo espiritual. Essa é, então, a cosmovisão da grande maioria, ou nós, não sei se nós podemos afirmar todas, mas as religiões que o autor citou aqui, as religiões consideradas cristãs, né, e entre outras também, elas têm este princípio dualista, né? Então, as doutrinas da fé, a respeito da salvação, a respeito da palavra de Deus, a respeito da santificação, a respeito do pecado, até mesmo a respeito da trindade, do ser de Deus, tudo isso, ela está restrito a uma área do universo, uma área da nossa experiência, que é o domínio religioso, o domínio sagrado, né? O domínio espiritual. Entretanto, a cosmovisão reformada, ela já não tem essa perspectiva, né? Ela não faz uma distinção entre o sagrado e o secular, né? A nossa fé não está restrita nessa esfera religiosa, mas ela abrange e ela impacta todas as áreas da existência. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós, né? Ô Samuel, Deixa eu pois fazer não. uma pergunta aqui. Acho que até foge um pouco do tema, mas quem sabe eu ganho uma resposta, né? Quem Não vale sabe? nada O perguntar. não já tem. Eu sempre vou falar de dualismo e tal, e o que me chama bastante atenção, apesar de nunca ter lido nada a respeito e não saber bem como funciona, é a cosmovisão luterana dos dois reinos. Não sei se alguém já estudou sobre, se conhece alguma coisa sobre, mas isso seria uma visão dualista também, ou teria alguma outra vertente, outra variante, que não o dualismo em si? Olha, eu confesso que eu não conheço especificamente a visão dos dois reinos no luteranismo, mas esse assunto é algo que eu refleti um tempo atrás. Eu não sei se encaixa bem na doutrina luterana, mas é bíblico que nós somos cidadãos dos céus, né? E nós estamos nesse mundo com essa responsabilidade de servir ao Senhor e de glorificar a Deus. Entretanto, essa mentalidade celestial e da nossa identidade, da nossa pátria, sempre faz parte do nosso coração, né? Entretanto, eu acredito que essa compreensão de que nós somos embaixadores desse mundo e de que nós pertencemos ao reino dos céus, vivendo nesse mundo,
ela pode, se mal entendida, ser uma influência dessa perspectiva dualista de mundo, dessas visões de mundo dualistas, né? Mas a visão bíblica, apesar de nos mostrar essa dupla identidade ou dupla cidadania do cristão, ela não faz essa distinção que o dualismo, na sua definição mais ampla, traz de aplicação da nossa fé, das doutrinas da fé, somente ao campo sagrado, né? Então, existe, digamos assim, uma dualidade da nossa identidade cristã, né? De sermos cidadãos dos céus e cidadãos desse mundo. Mas essa dualidade não implica na visão dualista do mundo, né? Não sei, eu acredito que seja isso, mais ou menos, Samuca. Não sei dizer realmente a doutrina luterana. Não sei se o professor Fernando tem algo a completar sobre isso, ou algum dos irmãos. Não, eu nunca me atentei para esse fato nessa perspectiva luterana. Mas depois você joga a pergunta no grupo de novo, direitinho, que eu posso dar uma pesquisada e também jogar algum material, né, lá no grupo, para a gente entender melhor isso. Muito bom. Minha pergunta é por conta de um livro que eu li um tempo atrás, do Franklin Ferreira, e ele atribui essa visão dos dois reinos, da visão luterana, a falta de oposição da Igreja Luterana na Alemanha ao Terceiro Reich, sabe? Então, por eles terem essa visão de dois reinos. Então, não sei se atribuiria a esse dualismo. A princípio, parece que sim, né? Mas não conheço a doutrina a fundo para afirmar. Perfeito. Mas falando em questão de dualismo, eu acho que aqui na página 19, bem no finalzinho, eu acho que ilustra, né, a questão do dualismo. Quase todos os ramos da igreja cristã também concordam com o ensino das escrituras, é basicamente uma questão de teologia e moralidade pessoal. Um setor privado classificado como sagrado e religioso, separado de um âmbito muito maior das questões humanas, classificado como secular. As escrituras, de acordo com essa visão, deveriam moldar a nossa teologia, incluindo a nossa ética teológica, mas, na melhor das hipóteses, serem apenas indireta e tangencialmente relacionadas às questões seculares como política, arte e conhecimento. A Bíblia nos ensina uma visão de igreja e uma visão de Deus, né? Não uma cosmovisão. Então, acho que aqui abordando, né, essa separação entre que a igreja deveria ser restrita, né, a teologia e os ensinos seriam ser restritos ao religioso e não a uma vida, né, completa em todos os sentidos. Eu acredito que isso ilustra também a dualidade, né, pastor? O que eu falei a respeito de dualidade, só para deixar claro, é que existem aspectos da nossa vida que contemplam uma dualidade, né, no sentido de que eu estava falando a respeito dessa questão de nós sermos cidadãos dos céus e, ao mesmo tempo, termos essa compreensão, essa responsabilidade de cidadãos do mundo, né? Então, dualidade no sentido de que nós temos essa dupla identidade, né? Mas isso não necessariamente é dualismo. Dualismo é essa visão, cosmovisão, que enxerga o mundo nessa dupla, nessas duas esferas de realidade, onde a nossa fé ela só aplica nesse campo religioso e não no campo secular, né? Como você muito bem colocou, né? Que é aí na leitura do livro. E dualidade, que eu citei de exemplo, esse aspecto da nossa identidade como cristãos,
sendo cidadãos desse mundo e cidadãos dos céus, né? Mas o dualismo e a dualidade são duas coisas distintas, né? Não sei se eu estou sendo claro, eu só não queria misturar esses dois termos, entendeu? Porque realmente o dualismo, né, que é o nosso foco principal aqui, é aquilo que deve ser combatido, né? É aquilo que deve ser realmente ser compreendido em primeiro lugar, para que pela cosmovisão reformada nós possamos entender como a grande maioria das religiões enxergam o mundo, né? Oi, Raquel, tá sem áudio. Tá sem áudio ainda. Tá me ouvindo? Agora sim. Seria uma dupla natureza, então. Isso, a gente pode considerar assim, né? Uma dupla identidade, ou uma dupla responsabilidade, né? Nós Então, vivemos esse mundo. Natureza pecaminosa e uma nova natureza do nascido de novo seria uma dualidade. É o que Lutero chama, né, de nós sermos justos e pecadores, pode ser uma dualidade da nossa existência, da nossa natureza. Mas isso é uma outra questão, né? A dualidade que faz, às vezes, se compreende ou que se mistura, né, na nossa caminhada, não necessariamente significa que a nossa cosmovisão ela é dualista, né? Por exemplo, nós temos essa visão, que somos pecadores e justos, mas isso não significa que temos uma visão dualista do mundo, uma cosmovisão dualista, né? Acho que o professor Fernando pode nos ajudar aqui, está levantando a mão. Eu vou ler só o conceito aqui no dicionário de filosofia, porque o termo em si, ele surge num ambiente filosófico, né? Então, aí como nós somos influenciados pela filosofia, e a gente pega esses termos, essa forma de perceber as coisas, e a gente aplica no nosso contexto cristão, né? Então, seria mais ou menos assim. O termo foi cunhado no século XVIII. O senhor está falando de dualismo, né? Exatamente, o que a gente está falando é dualismo, né? O termo foi cunhado no século XVIII, aparece pela primeira vez, provavelmente, em Thomas Hyde, em A História das Religiões, para indicar a doutrina de Zoroastro, que admite dois princípios ou divindades, um do bem e outro do mal, em luta constante entre um e o outro. Então, aí nós temos outros, né, Bailey e Leibniz, empregam essa palavra no mesmo sentido. Aí você tem uma outra pessoa, Christian Wolff, que dá significado diferente ao dizer que são dualistas aqueles que admitem a existência de substâncias materiais e de substâncias espirituais. Esse, então, foi o significado que se tornou mais comum e difundido na tradição filosófica. Segundo ele, o fundador do dualismo seria Descartes, que reconheceu a existência de duas espécies diferentes de substâncias, a corpórea e a espiritual. Essa palavra, todavia, muitas vezes foi estendida para indicar outras oposições reais que os filósofos descobriram no universo. Por exemplo, a oposição aristotélica entre matéria e forma, a medieval entre existência e essência, e uma oposição que ocorre em todos os tempos, entre a aparência e a realidade. Então, assim, nesse contexto filosófico, apresenta essa luta de um lado e do outro, né, como Ótimo. O Hélio falou, água e óleo, mas, assim, entre o bem e o mal. Então, o dualismo ele pode ser aplicado em várias situações, e aí eu acho que seria nesse sentido de, até como a Júlia falou, contradição, né? Uma luta constante, e aí, no nosso contexto cristão, seria a luta da carne e do espírito. Os filósofos, principalmente os primeiros, eles não ligavam muito em relação ao físico, porque para eles o que era importante era o espiritual, então não importava muito o que você fazia fisicamente, por isso eles se entregavam, né, a todos os tipos de
de orgias e, né, práticas sexuais, porque o que vale mesmo é você preservar o espírito. Aí o que acontece? Essa forma de perceber as coisas, a cristandade muitas vezes, por não dominar, né, bem isso, ou não entender, por exemplo, uma teologia bíblica saudável, aplicava em alguns textos. Então você interpretava de forma dualística. Assim, né, mais ou menos isso. Muito bem. Perfeito. Então, acho que trouxe a luz aqui a respeito da nossa discussão sobre a definição de dualismo, né? Uma definição que eu tinha colocado aqui é justamente essa, né? Parte do princípio da existência de uma tensão, conflito de opostos em equilíbrio de forças, né? O bem e o mal, trevas e a luz, o yin e o yang, né? Daquela cultura oriental, né? Inclusive há um desenho, né? Bem conhecido, o corpóreo e o espiritual, né? Então, o dualismo, na cosmovisão dualista, ele enxerga um mundo com a coexistência de dois poderes disputando o bem e o mal. E eu achei muito interessante a aplicação do professor, porque relembra muitas vezes o contexto bíblico da igreja primitiva, né? Que a igreja naquele período foi impactada já por essa visão dualista, né? Lembrando o contexto de Colossenses, né, da carta à igreja de Colossos, nós temos lá um problema que estava surgindo no meio da igreja, né, o gnosticismo, né, que tinha essa visão dualista, né, a respeito da busca pelas coisas espirituais, do conhecimento do alto e o valor que isso era concedido em detrimento da matéria, da corporeidade, daquilo que é vivido, né? E isso levava a igreja, então, à imoralidade. Isso levava a igreja também a negar até mesmo a existência do Senhor Jesus Cristo sendo homem, né? Isso era algo que minava a fé naquele período. A gente vê não somente na carta aos Colossenses, mas também nas cartas de João, isso sendo um tema bem abordado, né? O apóstolo João, nas cartas, ele sempre reafirma, né, a respeito da humanidade e da divindade de Cristo Jesus, que ele não era um espírito, porque o questionamento deles era como Deus santo, ele pode se corromper se tornando homem, né? Então eles falavam, Jesus não era homem, Jesus era um espírito, ele era sei lá, um holograma, algo nesse sentido, né? Então, o apóstolo João sempre falou, né, reafirmando, né, que ele estava entre nós vimos ele, nós tocamos nele, falando justamente sobre isso. Então, essa cosmovisão dualista é algo que sempre fez parte da história da igreja como uma perspectiva que ia ao encontro da visão bíblica, da visão cristã, né, que no período da Reforma posteriormente buscou, né, esse resgate às Escrituras, que colocava então essas duas realidades em conflito, né? A Júlia que fez um comentário, deixa eu ler aqui. Eu, na verdade, lembrei da contradição porque na literatura há um movimento chamado barroco, e uma das características é o dualismo, que nesse contexto significa oposição e contraste. Mas nosso estudo é realmente essa questão de duas perspectivas sobre como algumas religiões enxergam o mundo. Exatamente. Então o professor esclareceu isso, que esse dualismo, então, pode ser utilizado na filosofia para outros aspectos, né? Agora, o autor aqui, ele restringe a visão das cosmovisões religiosas, né? Então, perfeito, muito bem colocado. Então, a gente trouxe aqui, então, uma definição já bem clara. Vamos continuar aqui no nosso estudo. Só um parênteses, a Júlia falou a respeito do movimento da literatura, né? E me lembrou também que essa visão dualista, no período da Reforma, da Idade Média, ela também impactava a arte, né? Porque, por exemplo,
no período da Idade Média, né, anteriormente à Reforma, a arte estava restrita somente ao aspecto religioso, né? Então, todos os artistas, eles necessitavam trabalhar para a igreja e servir a igreja e desenvolver ali as imagens religiosas, né? Eu acredito que esse movimento barroco também foi influenciado por isso, né? A Júlia está confirmando. Então, e isso é, inclusive, uma crítica dos artistas, né? Do movimento artístico à reforma. Um professor meu contou uma vez, né, que ele foi visitar uma igreja em Genebra, não sei agora se foi em Genebra. Bom, mas ele estava lá, não sei se era na Suíça, não sei se era em Zurique ou em Genebra, mas ele estava assentado no banco, numa das igrejas ali, e era uma igreja reformada, era uma igreja histórica, talvez ali um dos reformadores, não sei se foi Calvino ou Zwinglio, ele ministrava ali naquela igreja, né? E ele ouviu uma senhora no banco de trás falando assim, nossa, é muito triste o que a reforma fez pela arte, né? É muito triste o que a reforma, digamos assim, estragou a arte, né? Porque os templos da reforma eram sóbrios, né? Eles exaltavam ali a pregação da palavra, eles exaltavam todos aqueles ícones religiosos haviam se deixado de lado, né? E a ênfase ali era nas escrituras, né? Mas, na verdade, o que a reforma fez foi ampliar a perspectiva artística, né? Porque agora a arte não estava restrita somente ali, né? O movimento da Renascença, ele fez isso, né? E a reforma contribuiu para isso também, de não restringir a arte somente num aspecto religioso, né? Mas em todos os aspectos da criação do Senhor, né? Então, isso é só um parênteses aí que também mostra como o dualismo impactou também grandemente, não somente a igreja e a religião, a fé, mas também outros aspectos aí da cultura, né? Mas muito bem, irmãos, eu queria passar aqui a nossa discussão sobre aquilo que o professor já pincelou. Qual o impacto do dualismo hoje nas igrejas, as igrejas evangélicas, né? Vamos restringir aqui não mais a todas as igrejas consideradas cristãs, mas as igrejas evangélicas. O que os irmãos acham do mal que isso pode causar, o impacto que isso pode causar, essa cosmovisão dualista nas igrejas evangélicas? O que os irmãos acham sobre isso? Vou pontuar duas coisas primeiro, rapidinho, e dar oportunidade para os irmãos. Eu acho, assim, primeiro, acho que essa mentalidade de guerra espiritual, como se Deus estivesse numa queda de braço com o diabo. Perfeito. Então, isso é terrível, né? Nas pregações, você se aproxima do texto nessa perspectiva, né? Quer dizer, você, por causa do dualismo, você interpreta as escrituras de forma totalmente equivocada, né? E uma outra questão, primeiro essa questão de uma guerra de braço com Deus, né? A outra fugiu da minha cabeça agora. Eu pensei em duas coisas rapidinho, né? Mas vou ficar calado agora mesmo eu lembro e falo. Tá bom, mas esse ponto realmente é algo muito importante, né? Que é muito presente nas igrejas que tem essa cosmovisão de mundo, né, dualista, né? É entender justamente o bem e o mal. É Satanás aos pés do próprio Deus, Jesus Cristo e Satanás com a mesma autoridade, o mesmo poder. Eu lembrei aqui a outra coisa que eu ia falar. Por causa do dualismo, a gente acha que viver na Terra é muito ruim. O bom mesmo é morar no céu, né? Então, assim, a pessoa se converte e aí ela é bombardeada com essa expectativa de que, assim, Jesus precisa voltar para nos tirar dessa loucura desse mundo. E aí a gente esquece que a igreja está na Terra com um objetivo muito específico, né?
com um propósito muito específico. Eu acho que eu até falei em outra reunião que eu vejo a Igreja de Cristo na Terra como a agência educadora de Deus, para mostrar para a humanidade caída como é ser humano de verdade a partir de Jesus. Né? Então, esse dualismo nos priva da nossa responsabilidade. E aí todo mundo quer ou guerra espiritual, ou quer que Jesus volte logo. É lógico que a gente quer que Jesus volte logo. Mas aí a gente esquece de tantos outros textos das Escrituras que mostram para nós que nós temos uma função aqui na Terra até Cristo voltar. E principalmente que depois de tudo ser consumado, né, a redenção ser executada e chegarmos na consumação de todas as coisas, a Nova Jerusalém vai vir parar aqui na Terra. Né? Então, assim, a gente fica perdido nisso, as pessoas às vezes passam por um processo de conversão, mas não avançam na maturidade para entender essa responsabilidade, ficam de braços cruzados esperando Jesus voltar. Né? Muito bem colocado. Então são E dois pontos importantíssimos. Oi, Raquel. Colocando também que o diabo é um arqui-inimigo de Deus, devido às questões do meu filho mais velho, eu estudei bastante sobre a origem do pecado, né? E embora algumas pessoas no meio pentecostal ainda colocam o arqui-inimigo como o de Satanás como arqui-inimigo de Deus, perigosamente o pecado também é visto como um arqui-inimigo de Deus, ou pelo menos dentro de um estudo assim mais aprofundado da origem do pecado, né, fora o conhecimento verdadeiro, o pecado é tido como também um arqui-inimigo de Deus, né? Ou pelo menos como existente desde a eternidade também. Então é uma coisa essa assim, existência do mal. Isso, essa essência do mal, o pecado, que seria essa dualidade entre bem e mal. Eu acredito que eu entendi agora a questão da dualidade, que seria, né, Deus, salvação, mal, pecado. Acho que é isso. Depois nós podemos falar mais uma vez a respeito dessa dualidade para deixar mais claro. É que eu não... Oi, Pedrão. Uma pergunta. Michel, desculpa. Bem-vindo, Pedro. Uma pergunta, Heavy. Pois não, Michel, por favor. O senhor acha que por conta do dualismo, hoje, procede esse hábito que as pessoas têm de demonizar todas as coisas, como se tudo fosse algo ruim? Por exemplo, de forma ilustrativa, o cara que é pedreiro, ele se converte, ele acha que não pode construir mais casa e só a igreja. Sim, com certeza. Isso vem de uma visão de que ele demoniza realmente tudo aquilo que não é religioso, né? Tudo aquilo que não procede das coisas da igreja, que não procede de algo que tem a chancela ali do clero, né? Algo nesse sentido, né? Isso é uma visão dualista. Ele não consegue entender que a profissão dele é algo proveitoso e pode ser feito para a glória de Deus, trabalhando ele, construindo uma casa, construindo um prédio, ou qualquer algo que realmente exercendo sua profissão de maneira honesta, né, e glorifica ao Senhor. Então é uma visão dualista, bem colocado. Pastor, porque eu cresci numa igreja pentecostal, que depois virou neopentecostal, e a igreja ela chegou nesses extremos, e era até absurdo as coisas que eu via. Já contei uma vez uma história, acho que o senhor se lembra. Eu gostava de Star Wars. Hoje eu não gosto mais porque é modinha. Daí nisso, eu tinha uma camiseta do Darth Vader que eu tinha comprado. Eu gostava muito daquela camisa. Era uma referência, né, do Tio Sam, em vez de ter o Tio Sam dizendo I need you, alguma coisa assim, né? Eu não manjo de inglês também. Diz a frase lá, né? The Empire needs you, alguma coisa assim. Aí foi uma irmãzinha da igreja, lá, né? Tava conversando com a minha mãe na cozinha. Eu tava com a minha camisa.
E nisso aí a mulher olhou pra minha camisa, viu aquela foto do Darth Vader estampada ali. Ela entendeu que aquilo ali era uma representação do demônio. Ela encheu a cabeça da minha mãe, depois que eu fui pro meu quarto, dizendo que tinha um espírito imundo na minha camisa, que tinha que dar um fim naquela camisa, que impedia a minha casa de prosperar. Nossa, pra quê? Eu fiquei pressionado ali naquela situação. Falei assim, meu Deus, eu paguei 40 pau na camisa. Ô, Não tinha uma Michel. semana de uso a camisa. Michel, A minha mãe pegou a faca. Ela rasgou a camisa. Ah, pelo amor de Deus, gente. Michel, se eu te contar que o meu pai se vestiu de Darth Vader no meu aniversário de 5 anos, você acredita? Nossa. Coitado dele, né? Não vai pro céu, então. Acredito. Nossa, o pai é gente boa, ele falando foi em Star Wars, eu acho que Star Wars é um bom exemplo de uma história que tem o dualismo ali no seu ponto principal, né? Porque não é a força, você é da luz, né? Venha para a luz e as trevas se opondo e tal. Tem várias Não é isso mesmo? metáforas, pastor. Tem dá várias pra- metáforas, mas mas essa é Tem uma até o visão dualista. Messias. Tem até o Messias, o Salvador, tem tudo lá, né? Ué, eu queria comentar um lance que é interessante, porque estavam falando de dualismo, né? E a forma que o cristão ele se relaciona com o mundo a partir dessa visão dualista, né? Ou ele demoniza, ou ele, né? Também não filtra nada, né? E quando isso acontece, eu vejo que assim a maior corrupção de tudo, né? O maior dualismo que a gente faz é acerca da pessoa de Deus, né? Porque a gente acha que o Deus de amor não pode ser justo. O Deus que salva, ele não pode condenar. Falaram alguma coisa sobre a questão do inimigo, né? Do diabo, do pecado, que ele toma uma posição doutrinária que se equipara a Deus, né? Mas é pelo fato da gente não entender o que Deus faz, né? O Deus que ama, o Deus que julga, o Deus que criou céu e inferno. As pessoas elas estão dualizando tudo, né? E elas sempre mancham mais a imagem de Deus, né? Elas constroem um Deus a partir das suas convicções, dos seus dualismos, né? E É um isso Deus muito pequeno, sério. né? Faz um Deus pequeno, exato. É isso que o professor Fernando citou, né, a respeito da visão dualista do ser de Deus se opondo, né, diretamente a Satanás, né, e o bem e o mal sendo igualados, né, exatamente. Correto. Oi, Michel. Uma outra pergunta. O senhor acha que esse extremo do dualismo hoje, principalmente nessas igrejas onde as pessoas, do bom sentido da palavra, são ignorantes, por assim dizer, isso acaba reduzindo a religião cristã a regras, ao que se deve fazer ou não? Tipo, não, isso pode, isso não pode, e não é algo vívido realmente? É isso que eu gostaria de trazer aqui, um ponto que se encaixa nisso que o Michel está falando, que o dualismo, um dos seus maus à igreja evangélica é tornar ela inoperante, irrelevante, né? Porque ela está centrada justamente nisso, nessa perspectiva religiosa, nessa perspectiva de somente se isolar do mundo. E isso faz com que a igreja não tenha impacto na grande maioria das esferas da realidade, né? Então, a igreja é irrelevante nos aspectos culturais, por exemplo, musicais, culturais, artísticos. Ela é irrelevante resgatando na sociedade, até mesmo, a gente pode colocar aí questões até mesmo nas diversas profissões que nós temos aí, né, e nos princípios, a presença na política, a presença nas leis, a presença na arquitetura, né, tudo isso reflete algo que nós temos um papel, uma responsabilidade como cristãos de também
influenciar, né? Mas a igreja está restrita somente a um aspecto religioso, né? E as igrejas que fazem isso, elas têm até mesmo uma visão a respeito das missões também distorcida, né? Porque a ideia ali é converter, é levar, até mesmo levar a salvação, e o Senhor usa até mesmo essas igrejas, porque a graça do Senhor é algo que ela é muito maior do que as nossas limitações, do nosso pecado, mas só que o cristão ali que se converte, ele também ele é moldado a esse pensamento, né? Ele é forçado a se manter neste aspecto religioso e não se deixar, né, e não ser usado para realmente dialogar com o mundo nas suas mais diferentes necessidades, né? Então, muito bem, Michel, isso mesmo. Eu acredito que é totalmente, essa visão, ela influencia totalmente a igreja nesse aspecto também negativo, né? O senhor falou aí da dificuldade que a igreja tem, né? E isso se dá muito pelo fato dos exemplos que a gente tem também, né? Tem um âmbito político que eu acho que ele é um pouco mais escancarado, então a gente nem precisa tocar muito nesse assunto, porque a gente já vê, né, o resultado de uma má compreensão política das escrituras, né? As pessoas querem evangelizar por meio da política. Não, a gente só evangeliza pelo evangelho. A gente utiliza da política, né, para a glória de Deus, mas a política em si, ela não converte ninguém. Mas, enfim, a questão que eu queria trazer é sobre a questão empreendedora da igreja, né? A gente está acostumado quando olha para as megas igrejas, principalmente o cara que não é de igreja, o cara que é, sei lá, um ímpio, o cara que, sei lá, se tiver nos planos de Deus ser salvo, mas a princípio, até mesmo nós, né, cristãos já, a gente olha para a igreja, para as megas igrejas, e às vezes pensa, poxa, esse pastor só está atrás de dinheiro. E o que a gente vê é a realidade. Tem muitos pastores aí, muitas igrejas imensas que elas, né, oprimem, né, financeiramente os seus membros, né? Então, quando um cristão evangélico, reconhecidamente evangélico, no contexto público, não vou falar secular, senão eu caio no erro do dualismo, mas no contexto público, é interessante pensar que às vezes as pessoas olham com maus olhos, né? As pessoas olham lá, evangélico, com empresa, tá lavando dinheiro, tá oprimindo funcionário, porque as pessoas transferem a visão delas da igreja para o contexto público. E elas não fazem o dualismo, a gente faz, né? Enquanto o cara lá ele não quer empreender porque ele não acredita que aquilo é de Deus, o cara que está de fora, ele consegue ter essa visão, por mais que deturpada, não dualista. Ele fala, olha, o cara é assim dentro da igreja, então ele é fora também. Mas é bênção quando o cara ele é bênção dentro da igreja e ele é bênção fora também. Então a gente precisa entender que não é porque a gente tem inúmeros exemplos negativos que isso é uma verdade, né? Não é porque a maioria está errada, né, na sua atitude, a sua postura pública, que nenhum crente consegue agir diferente, né? Que a gente não pode agir diferente, a gente deve agir diferente e a gente consegue sim, mediante o agir do Espírito Santo em nossas vidas, né? Só para não cair nessa coisa de a maioria faz, então a maioria é, né? Todo mundo é. Não é assim que funciona. A atuação do cristão nessa esfera, em nossa vida, né, no trabalho, no empreendimento, na empresa, no comércio, ela depende justamente dessa cosmovisão, né? Dessa cosmovisão bíblica, que é a cosmovisão reformada, de que não há realmente essa distinção entre o que é do Senhor e o que não é, né? Todas as coisas pertencem a Deus, tudo está debaixo da soberania do Senhor, e nós temos responsabilidade sobre tudo, né? Então, Pedro, justamente isso, nós precisamos ter essa visão restaurada, esse dualismo que está muito impregnado
dentro das igrejas, que até mesmo as igrejas reformadas são também influenciadas por esse pensamento, nós precisamos ter uma renovação da mente, né, como diz lá em Romanos 12, para que nós possamos compreender o mundo criado por Deus segundo a perspectiva do próprio Deus, né, a perspectiva bíblica. Oi, Samuel, por favor. Só queria citar, achei muito interessante que o Pedro falou dos dualismos, né? Tá falando muito de dualismo aqui, mas o que a gente vai entender, né, sobre tudo que foi falado aqui, é que tem vários dualismos, né, até dentro da igreja e dentro dos meios cristãos. E até a própria frase que ele vai colocar aqui do Bavinck, né, ele depois ressalta alguns termos, né, o reconciliou, o criado, o caído, o mundo, o renova. Ele vai falar que a cosmovisão reformada, ela entende que a extensão de todos esses termos, ela abrange toda a criação de Deus, né? Tudo que criado. E aí a gente vai entender que outras visões de mundo cristãs, elas vão sobrepujar algum desses. Eles podem até crer que a criação foi toda criada por Deus, a maioria crê, né? Mas não vão acreditar que ela foi toda reconciliada por Deus e por aí vai. Então, pensando sobre isso, a ideia de que nós participamos da salvação de Deus também não cairia num dualismo, essa ideia que eu tenho que escolher Cristo para ser salvo, né? Ela também, eu creio que ela também entra no dualismo, não? O aspecto salvífico, ou de como nós somos salvos pelo Senhor, eu acredito que sim, é influenciado também por essa visão dualista. Eu acho que o que a Raquel colocou anteriormente sobre o pecado também vem para contribuir sobre isso, né? Eu escolho servir ao Senhor, né? Eu escolho a salvação em Cristo Jesus, eu decido escolher a Jesus Cristo, né? Então eu tenho esses dois caminhos, né? Eu tenho essas duas opções na minha vida: viver no mundo, nesse século, e viver para Deus. Então eu decido viver para Deus, porque eu não creio no Deus soberano, que é soberano sobre todas as coisas, né? Eu creio que Deus, ele é o bem e Satanás é o mal. Então, aquilo que você escolher é o caminho que é o destino eterno que o Senhor tem para você, né? Então, eu acho que é impactado diretamente, sim. Eu acho que essa ideia, ela, como já foi dito aqui, né, ela enfraquece Deus, mas no ponto, como a gente já colocou, desse contraste, né? Se nós podemos escolher Deus, então nós temos igual força a Ele, né? No mínimo, se não formos mais fortes, né, para fazer essa escolha. Então, todo o dualismo, acho que tudo que foi falado aqui da questão do dualismo, ela remete a isso, né? Deus é enfraquecido quando se tem uma visão dualista do mundo. A centralidade está no homem, né? Está no homem nessa minha escolha, nessa minha decisão, né? Muito bem. O Hélio tá com perdão, o Pedro tá falando sobre o Hélio, né? O Hélio, por favor. Que fazia um tempinho, achei que não tinha visto, perdão. Samuel também, eu não sei quem tinha pedido primeiro. Não, eu vi aí que o Samuel tinha pedido, tô acompanhando aqui. Se vocês tiverem finalizado já, então queria falar por favor. alguma coisa. Você perguntou sobre você comentou, na verdade, sobre os riscos do dualismo. Isso, perfeito. E uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente que tem a Cristo, a gente que é cristão, quer entrar em um debate, se a gente se deixa ser enredado pelo dualismo, a gente minimiza o debate por uma visão secular, querendo posicionar Cristo a partir do mundo pecador. Por exemplo, na nossa discussão, no nosso estudo que a gente realiza na quarta,
Tem uma menina que ela colocou um posicionamento sobre o homossexual. Por que que o homossexual é diferente dos demais pecadores? E aí, quando nós estudamos em 1 Coríntios 6, o 9 e o 10, nós entendemos que não, que o homossexual não é diferente dos outros pecadores, mas é igual a todos. Peço licença para fazer a leitura rápida. Que ele fala aqui, né? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Então aqui ele fala 10 características, assim que dá para pegar. Ele fala 10 características. E aí, quando nós vamos em um debate que é movido a partir de uma visão secular, reduz-se a palavra para falar assim, por que que o homossexual está junto com um assassino, por exemplo, né? Então, se nós que temos conhecimento de Cristo e conhecimento da palavra e buscamos ser moldados, nós temos que entender essa percepção de que Deus é soberano sobre tudo. Por exemplo, se alguém vira para mim e fala assim, você bebe? Não. Pai, você não pode? Eu falo, posso. Tanto posso beber que você está bebendo. Meu Deus permite que você beba. Eu não bebo por consciência. Eu não bebo porque eu tenho percepção de que isso não agrada a ele. E da mesma forma, eu vou colher algo daquilo que estou plantando e você colherá algo daquilo que está plantando. Então, quando você começa a sair do fio do dualismo, do posso ou não posso, pecado ou santo, secular ou sagrado, você começa a parar de entrar no meio do mundo para argumentar e trazer o mundo para dentro de Deus. Deus é soberano sobre tudo. Sobre tudo. Então, a gente tem que trazer a soberania de Deus antes de pensar em argumentar, porque as pessoas, na verdade, se elas te trazem para o mundo, você já perdeu, porque no mundo, Deus permitiu que fosse desse jeito. Como é que você vai dizer que não pode? Ou que... Entende? É isso. É muito legal, Hélio, falar isso, porque eu acompanhei a semana, né, da mulher que o Nicodemos fez, Maria não vai com as outras. É muito bom. E os temas tratados ali sobre sexualidade, casamento, você vê as perguntas que as dificuldades dentro de um casamento, do relacionamento, elas são realmente dentro de certo e errado. A questão sexual é o que eu posso e o que eu não posso. Né? Então é bem pertinente isso. E assistindo as aulas do Weber Campos sobre cosmovisão, eu me lembrei, ele fala, né, sobre essa diferenciação entre aspas, entre santo e profano. E eu me lembro que o Evaldo trabalhava na fábrica, então ele ganhava uma cesta muito grande de Natal. E vinha bolacha, muitas guloseimas, e vinha com o nome. Quando eu lembrei disso, eu dei tanta risada, eu falei, meu Deus. E vinha com o nome de Santa Edvige. Gente, eu jogava tudo no lixo por causa do Santa Edvige. Era a marca do alimento? Era a marca das guloseimas. E eram as bolachas mais gostosas, e vinham uns negócios, a fábrica caprichava nessa época. Boa. Melhor que 666. Hoje em dia você está procurando, né? Nossa, essa aqui é a marca boa. Gente, eu não acredito que eu fiz isso, que eu fazia isso. Né? Dentro dessa percepção, então o pastor perguntou qual é a consequência, né? Consequência. É muito séria. Porque ao pegar uma comida e jogar fora, eu não queria que os meus filhos ficassem endemoniados, eu não queria ficar endemonizado. Gente, isso é sério. E isso é muito real hoje ainda. Muito. É muito real. Por exemplo, tem pessoas que não usam Natura porque o dono da Natura é de uma religião tal. Então acreditam que ficarão possessas. Mas, como testemunho de crescimento,
É a igreja da minha irmã, que é a messiânica lá da Diorei. Eles têm, assim, um dos participantes lá é dono de uma grande empresa de frango orgânico. Aí ela falou assim, chama de Preta, né? Ele falou, Preta, vai comprar o frango orgânico que tá super na promoção. Eu falei, tá na promoção? Tá, então eu vou comprar, Jesus, porque foi o senhor que fez pintinho, galinha. Não importa que é É isso daquela mesmo. igreja, a criação é sua. Então, teve um crescimento aí, né? É. O irmão citou, o Hélio citou a respeito da igreja de Corinto. Esse era um tema da carta à igreja de Corinto, né? A respeito da liberdade cristã, né? Os irmãos, ou a igreja em Corinto, ela tinha essa questão, né? De comer a carne que tinha sido oferecida a ídolos e outras coisas, né? E o apóstolo Paulo fala a respeito da liberdade cristã lá, né? Com essa visão de que o Senhor é o Criador, Ele que criou os animais, Ele que criou todas as coisas, né? E ele fala, né, que nós temos a liberdade, se a nossa consciência, né, diante disso não nos acusa, nós temos a liberdade de comer. Agora, nós seguimos, nós temos uma fé que rege a nossa vida. Então, se isso escandaliza o nosso irmão, deixe de fazer pelo irmão, não por você, né? Se isso vai fazer o irmão pecar, né? Então, é a mesma questão da bebida alcoólica que o Hélio colocou, né? É a perspectiva de que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. A alimentação, as bebidas, né, também estão incluídas em tudo isso que foi criado por Deus. Agora, qual é a nossa postura diante disso? Como que nós vamos exercer a nossa liberdade, né? Se eu sei que isso não me edifica, não é necessário que eu faça, mas não porque Deus não é soberano, mas porque eu entendo que a minha liberdade ela está submissa, né, ao chamado que o Senhor tem para minha vida. Ô, Heavy, eu me lembrei dos fariseus. Eles não eram pecadores, só tinha a classificação dos pecadores, eles se achavam santos. Acho que eles também reduziam, né, a religião ao que podia, o que não podia, dava mais ênfase à tradição dos É o homens, legalismo, perfeito. né? Muito bem. O Hélio queria colocar alguma coisa? Você falou algo que eu achei extremamente interessante, que é assim, não, eu não vou fazer, e não é porque Deus não é soberano. É justamente por ele ser soberano que a gente abre mão de algumas coisas, porque a gente compreende a soberania de Deus. Porque se a gente não compreendesse, a gente continuaria se achando soberanos. Se Deus não tivesse nos atraído para esse lugar de percepção da soberania dele, nós poderíamos viver da forma como os animais vivem, da forma como todo o universo caído ainda vive. Mas quando a gente entra nesse lugar de percepção, aí sim a gente pode abrir mão das coisas para que a soberania dele não só seja compreendida, mas resplandecida a partir da nossa vida. Oi, Pedro. Antes de você falar, Pedro, até que horas que nós temos aqui? Ô, Heavy, eu vou assustar o senhor um pouquinho. Normalmente nós vamos das 8 às 10 da noite. Mas como eu sei que você tem criança pequena agora, fica tranquilo para ser no o senhor tem. Mas eu ia perguntar isso agora. O senhor já está em que parte aqui? Porque eu estou tentando me localizar. Na verdade, a gente está falando sobre o tema de maneira geral, Pedro. A gente não está seguindo especificamente as linhas, né? As citações do autor. Era assim que vocês faziam? Eu não sabia se era assim. Não, tranquilo. Não, é que assim, normalmente a gente cita, né, algumas passagens e discute em cima. Mas entendi. Como eu cheguei atrasado, eu ia citar uma passagem, mas eu fiquei assim, será que já falou dessa passagem? Pode citar, não tem problema. Pra na mesma tecla, né? Mas beleza, não, tá tranquilo. Não, é que eu ia comentar o que vocês estavam trabalhando mesmo, que ele fala que, né, que em outras palavras, a redenção é recriação, né?
é a recriação de todas as coisas. Aí eu ia comentar antes, mas é melhor agora, né? Eu tô lendo O Nascido Escravo, do Martim Lutero, e, nossa, eu tô pirando na argumentação que ele tá fazendo contra o Erasmo, né, de Roterdã lá, sobre o livre-arbítrio, e é muito interessante, porque ele vai falar num determinado momento que a vida terrena, ela é uma preparação para a vida eterna. Então, essa questão, por exemplo, da soberania de Deus, se a gente entende que Deus é soberano no céu e na terra, ele reina todas as coisas, não vai ser diferente no céu, né? Não vai ser diferente na eternidade. Ele já é soberano agora. E essa questão do abster-me de determinadas coisas, né? A renúncia de determinadas comidas, determinadas práticas, até mesmo por conta do cuidado para com o meu irmão, ela mostra muito, revela muito o que eu priorizo na minha vida, né, no meu relacionamento com Deus, porque aquilo que eu deixo fazer para a glória de Deus também é expressado naquilo que eu deixo fazer por causa do meu irmão. Então é legal entender essa relação que a comunhão com o outro, né, a vida nova que eu recebo de Cristo, que eu recebo em Cristo, diante do meu próximo, ela revela muito do que Deus está fazendo no sentido de redenção, né? De recriação. Tipo, nós estamos voltando a ser aquilo que Deus criou para nós sermos, e mais ainda, né? A semelhança de Cristo. Então, é uma obra muito extensa mesmo, como vocês estavam falando. Não é só na questão de trabalho, não é só na questão de cultura, mas também numa questão humana, né? Deus está nos humanizando, né? Porque nós estávamos mortos. Então, é interessante ver essa recuperação constante que Deus vai fazendo na nossa vida, definitivamente em todas as áreas da vida, né? Muito bem. Eu vou pegar o gancho que o Pedro trouxe agora a respeito da criação de Deus e eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu até aqui para a gente caminhar, que vai concordar aqui com o que o Pedro trouxe agora, né? Então, primeiramente, nós falamos a respeito de uma definição sobre dualismo, né? A gente entendeu, o professor trouxe uma definição da filosofia que nos iluminou aqui, e o resumo é essa existência, ou essa perspectiva da realidade em conflitos, né, em opostos, o bem e o mal, as trevas e a luz, o corpóreo e o espiritual, né, e isso aplicado à religião e à perspectiva da grande maioria das igrejas cristãs, trazem uma consequência severa à nossa fé, né? Então, a segunda coisa que nós falamos é as consequências desse dualismo à fé, né? Então, falamos a respeito dessa diminuição com Deus, falamos sobre esse isolamento da igreja, a vida cristã sendo resumida às questões de moralidade, do que posso e que não posso, né? Então, tudo isso são impactos do dualismo na igreja, que influencia até mesmo a nossa perspectiva de salvação, como o Samuel colocou, e entre toda a doutrina ela é impactada, né, por esse dualismo. É interessante notar como esse dualismo ele é nocivo à doutrina cristã, né, como era na igreja de Colossos, como era na igreja primitiva. Essa heresia naquele período, ela ainda hoje é uma heresia que mina a influência da igreja e a influência dos cristãos no mundo criado por Deus. Então, até agora nós falamos, a nossa discussão, ela gerou em torno da definição e do impacto na igreja. Agora, já no meu cronograma aqui, a última coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos é justamente a respeito agora da perspectiva reformada, né? Porque esse assunto que nós estamos tratando hoje é as duas últimas páginas do primeiro capítulo, que introduz o livro. A partir de agora, então, o autor ele vai focar na estrutura da cosmovisão reformada,
né? Quais são os pilares que regem, né, a perspectiva bíblica sobre a realidade criada por Deus, né? Existem alguns pilares que regem a nossa visão de mundo, que é nos mostrada nas Escrituras pela fé em Cristo, né? Então, os pilares que são demonstrados aqui é a criação, a perspectiva sobre a criação, a perspectiva sobre a queda e a perspectiva sobre a redenção, né? Esses três fundamentos vão nos levar a entender esse mundo criado por Deus, entender o que aconteceu com essa estrutura criada pelo Senhor e qual é o nosso propósito e qual é o propósito do Senhor em redimir todas as coisas criadas por Ele, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um desses pontos. O Pedro já estava abordando aqui a respeito da criação, e isso, claro que vai ser bem a título introdutório, e nos próximos estudos, então, serão trabalhados mais detalhadamente, né, esses pontos aí da criação, da queda e da redenção, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Raquel. Eu tenho percebido que em todas as áreas teológicas está sendo abordado essa cosmovisão de criação, queda e restauração. E eu nunca vi tanto, né? Eu sempre li bastante, embora não reformado, mas quando eu vim para a reformada, eu nunca vi tanto colocar em todas as áreas da vida, independente de qual seja o assunto que você esteja estudando, eles estão levando sempre para criação, queda e restauração. Por que isso? Que movimento é esse, pastor? Vocês sabem? Por quê? Esse é um movimento bíblico. A perspectiva, a Bíblia, a história da revelação da palavra de Deus, ela compreende essa estrutura, né? Então, a história da redenção na revelação da palavra do Senhor, ela tem essa visão, a visão macro da revelação da palavra do Senhor, ela pode ser compreendida dessa forma. Deus criou um mundo bom, criado em sua perfeição. Esse mundo criado por Deus, ele sofreu as consequências da queda, do pecado, e nesse mundo de pecado, o Senhor, ele apresentou a redenção, a salvação em Cristo. Então, a estrutura bíblica é a estrutura daquilo que o Senhor criou na realidade, ele criou todas as coisas, a queda e as suas consequências, e a redenção em Cristo Jesus. Então, a nossa cosmovisão, ela gira em torno desses fatores, porque a realidade, ela gira em torno desses fatores, né? Então, esses são pilares da estrutura humana, né? É algo interessante, irmãos. Eu esqueci o nome do livro, mas tem um livro que demonstra como essa estrutura de criação e queda, redenção, ela está tão presente na estrutura humana e na realidade, que isso é demonstrado nos filmes, de maneira muito nítida. Os filmes, que é uma obra de arte, né, criado ali para os seus propósitos artísticos, né, eles quais forem, eles seguem essa estrutura. Todo filme tem um contexto de criação, uma situação, uma história onde é contada, onde o autor, o personagem principal está lá, né? Então um mundo é criado em volta daquele personagem, algo acontece que essa relação com o seu contexto ou a sua criação, ela é quebrada, então há uma tragédia, há alguma coisa que acontece que aquele autor, ele sofre, uma tragédia, uma morte, uma guerra, algo naquele contexto que é a queda, e o filme todo ele passa nessa busca pela redenção, né? Normalmente algo acontece no filme que o mocinho, a mocinha ali no filme, o protagonista, ele alcança
ali a sua redenção na sua jornada, né? Então, esse livro, ele conta, né, como essa estrutura bíblica, essa estrutura da realidade, ela é tão presente na humanidade que nas suas obras artísticas, as suas obras artísticas refletem essa condição humana, né? E essa estrutura de criação e queda e redenção também, ela está tão entranhada na condição humana que todas as cosmovisões têm uma perspectiva também a respeito da criação, da queda e da redenção. Vamos citar um exemplo aqui de alguém que é que tem uma perspectiva, uma cosmovisão, ou que o autor considera também, né? Ele até cita, ele tem uma ideologia de esquerda, né? Politicamente de esquerda, né? Ele entende que tudo que ele crê que o mundo é bom, ele crê que a razão do mal na humanidade é por culpa dessa talvez ali, né, nessa luta de classes, né, daqueles que detêm o poder, eles são a razão do mal na humanidade, dessa desigualdade que existe entre no mundo, e a redenção para eles é que o Estado seja ali o redentor, o salvador, ele coloque, ele põe a fim a essas desigualdades, né? Claro, estou falando assim de maneira muito bem superficial, né? Mas é só para demonstrar que a cosmovisão, as cosmovisões que nós temos nesse mundo, elas todas perpassam por essa estrutura também, porque é uma estrutura da condição humana, né? O professor Fernando, não sei quem levantou primeiro a mão, que o Pedro... Foi o Fernando. Querendo furar a fila aí, né, rapaz? Tá, certo. Primeiro, sobre o que a Raquel falou, né, porque essa ênfase nessa cosmovisão reformada de criação, queda e redenção, como cristãos, essa estrutura na nossa cabeça, e aí, como muito bem o reverendo falou, a Bíblia é uma narração, é uma narrativa, né? Ela se vale, na sua grande maioria, desse gênero, né? E utiliza-se de diversos tipos textuais, mas é uma história. Então, é a história de tudo, né? Quando nós, como cristãos, entendemos essa história e vemos essa estrutura, né, criação, queda e redenção, isso ajuda, né, se cosmovisão é ler o mundo, isso nos ajuda, como cristãos, a ler melhor o mundo. E, principalmente, a ler o mundo com os olhos de Deus, já que a Bíblia é a revelação de Deus. Isso é essencial. Então, quando a gente está diante de um dilema, de uma dificuldade, seja em nível emocional, familiar, físico, profissional, essa realidade do nosso mundo precisa ser lida de forma correta. E aí a gente se vale dessa estrutura, dessa cosmovisão bíblica, né? Se eu estou tendo problema com o meu chefe, e aí o meu coração, né, eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso me lembrar, olha, Deus o criou também. Só que ele, como eu, nós somos pecadores. Agora, eu alcancei misericórdia. Ao invés de eu entrar numa situação complicada com o meu chefe, o que eu posso fazer? Segundo a cosmovisão, segundo essa estrutura, orar por ele, né? Então, percebe? Toda situação, essa estrutura nos ajuda a ler o mundo de forma melhor, né? E aí, a gente vai ter uma resposta mais coerente, né? Sobre o que o pastor falou, né, do livro, eu não sei, não lembro, mas o que a gente chama isso de a jornada do herói.
Jornada do Herói, isso Exatamente, mesmo, mas né? eu vou achar o nome do livro aqui. Então, assim, é exatamente isso. Essa estrutura da jornada do herói. Ele tem um sonho, ele tem amigos que vão auxiliar ele nesse caminho. Nesse caminho, ele vai encontrar desafios, né? E esses amigos podem ajudar. E nesse caminho, esses desafios podem ser personificados como um anti-herói, um vilão, que ele precisa vencer até ele chegar aonde ele quer, né? Então, isso é bem interessante. Você encontra isso em filme, em música, em todas as expressões culturais, né? Eu ia comentar, Heavy, que o filme que o senhor estava contando aí, para quem não pescou, é Senhor dos Anéis, viu? Porque, cara, é um filme incrível que trata muito disso, e a gente já comentou aqui, o Tolkien, né, que é o autor da história, ele cunhou um termo chamado eucatástrofe, que é um termo muito interessante para simbolizar que quando tudo dá errado, existe um fio dourado na história, do começo ao fim, antes mesmo do início do filme, que vinha lá de antes de tudo, que faz todo sentido e resolve. Ó. O Michel colocou Dragon Ball também. Exato. O herói apanha. O que ele faz no final? Ele vence. É o dilema do Goku, né? Mas o que eu ia só complementar o lance do que a Raquel trouxe, né? Por que a necessidade dessa perspectiva de criação, queda e redenção tem um ponto que é acrescentado hoje também, que é o consumação, né? Porque, olha que louco, às vezes a gente pensa assim, beleza, a redenção veio, Jesus tá aí, ele é a salvação, a gente vai passar a vida inteira de boa, sabe, parado naquela coisa tranquila, sabe, aquele marasmo total. Pelo contrário, existe a consumação de todas as coisas, ou seja, o povo vivendo a eternidade com Cristo, gente, agindo, vivendo de fato, né? Não essa coisa que o pessoal fala, é o sono eterno, ou fica lá, né, dormindo, sei lá, na beira do lago ali. Enfim, só para entender que existe essa necessidade também, dessa perspectiva do que vai vir após a consumação de todas as coisas, a redenção de todas as coisas, né? A consumação. É aí que o povo vai viver e vai entender o que tá vivendo. Porque, olha que louco, a gente assiste futebol assim, ó. Primeiro tempo sofrido pra caramba, São Paulo lá tá apanhando demais, né, Heavy? São Paulo tá sofrendo. Aí o que a gente espera? Que entre um jogador e, olha o termo que a gente usa no futebol, e salve o time. Então, toda a estrutura humana ela tá permeada pela perspectiva de criação, começou o jogo. Queda, acabou o primeiro tempo horrível. Consumação colocou o bendito do jogador que a gente estava esperando para fazer o gol. E a consumação que a gente vai levantar a taça, vai viver festejando pro resto da vida, porque a gente ganhou o mundial que seja, né? Mas é só para entender que, como o pessoal, todo mundo falou, né? Cada área aí, cada produção cultural tem uma perspectiva bíblica de como ver o mundo, né? Só que corrompida porque favorecem a si mesmo. Muito bem, irmãos. Então, essa estrutura de criação, queda e redenção, o Pedro citou, alguns teólogos colocam consumação, né? Outros incluem consumação dentro da redenção. Ele está presente em todas as cosmovisões. Ah, tem dois irmãos aqui. O Hélio, acho que levantou a mão primeiro, Raquel, daí eu já passo para você, tá bom? Por favor, Hélio. Pode deixar a Raquel falar primeiro, eu acho que ela levantou a mão e eu fico no aguardo, tá bom? Tá bom, por favor, Raquel. O cavalheiro Hélio passou a palavra a você. Realmente, obrigada, irmão. Eu levantei a mão primeiro, mas tá bom. Gente, daí dentro dessa cosmovisão, eu acho que a gente enfrenta-se uma realidade a respeito da dualidade sobre o próprio Deus, que eu acho que é a maior de todas as dualidades. Por exemplo,
se você conversa com testemunha de Jeová, eles afirmam não acreditar na existência de um inferno, porque como que um Deus bom criaria um inferno? Então, e essa dualidade, ela é arraigada dentro do ser humano, porque a gente cria as dualidades quando a gente tenta, por exemplo, julgar a bondade de Deus. Como Deus é bom, se isso de ruim aconteceu, ou se Deus deixa tanta coisa má acontecer no mundo. Então, a falta do conhecimento genuíno, igual Pedro colocou, da pessoa de Deus, é bem pertinente e é bem presente também em todas as religiões, ou na maioria das religiões, e das visões e das linhas teológicas. E a reformada, ela também, ela trata bastante sobre isso. Como? Porque ela sempre está afirmando aquilo que Deus é. Tanto é que na liturgia do culto, a gente sempre começa afirmando quem Deus é. Né? Então, é uma das diferenças. Mas quando eu conheço bastante pessoas, né? Trabalho com muitas mulheres de várias religiões, e as questões mais abordadas entre céu e inferno, entre doença, sofrimento humano, que o livro também vai abordar, é essa incompreensão ou essa dualidade a respeito de Deus. Perfeito. Muito bem. Hélio. Ok, já ia perguntar. Eu queria comentar 3 coisas, baseado aqui no que foi sendo conversado. Primeiro, a Raquel comentou algum tempo atrás sobre por que ouve-se tanto falar disso hoje, voltando para esse tema de criação, queda e redenção e restauração, né? E por mais que a gente possa pegar várias linhas teológicas que vão abordar vários assuntos, a gente pode imaginar esse tema vindo à tona, tal como o âmbito da reforma, quando começa-se várias pessoas a falarem a mesma coisa, como uma correção de rota a partir do Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito vai testificar nos irmãos quando algo é verdadeiro. E tanto isso que a gente está fazendo é verdadeiro, que existem várias pessoas, mesmo não estando nessa comunhão, que estão falando sobre isso. Existem várias pessoas que, mesmo tendo um pensamento incorreto ou incompleto, elas estão testificando que Deus está trazendo essa visão para que a gente corrija uma rota que, às vezes, a igreja pode estar seguindo de forma errada, e o Espírito levanta para que a gente torne aos caminhos, ao caminho, né? Na verdade, não existiu os caminhos, ao caminho correto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa... Tá me ouvindo bem? Amém. A segunda coisa seria quanto a essa questão da queda e redenção, mas antes dela eu vou para a terceira coisa aqui, que o Pedro deu um exemplo aí da salvação como um jogo do São Paulo. Estaríamos perdidos. Péssimo momento para falar da salvação a partir de São Paulo, Pedro. Cara, O São Paulo ele pior manteve. do que essa? Que queda pior do que essa, cara? Não tem. O São Paulo se manteve na perspectiva da queda, ainda está esperando a redenção. Então, assim, isso aqui pegou meu coração. E a segunda coisa, a palavra ela fala aqui o seguinte, né? Em 1 Coríntios 6, ele fala que no versículo 12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito, mas eu não me permitirei que nada me domine. E aí, lá em Gálatas 6, no versículo 1, fala o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo,
para que não sejas igualmente tentado. Então, quando a gente fala da queda e redenção, restauração, a gente sempre parte, você percebe maturidade a partir das perguntas, como também foi comentado de uma forma geral pelo famoso posso ou não posso? É pecado ou não é? Quem pergunta se é pecado já tem uma noção da resposta e, por isso, procura a validação de alguém que normalmente é superior. Quando uma pessoa pergunta assim, é pecado comer algo. Cara, se isso incomoda no coração, se isso te faz ser tentado, é melhor que você não faça, independente daquilo que você entende. Mas você busque na palavra a compreensão verdadeira e não por validações exteriores. Porque a gente quer a validação para fazer aquilo que a gente pensa que pode ser errado. E aí a gente insiste em continuar caído, ao invés de ser restaurado com Cristo, a partir de um pensamento da palavra. Então, acho que uma questão aqui que o livro vai falar no capítulo antes, que para mim ele pegou assim na veia mesmo, que é essa questão de, cara, toda a natureza foi criada por Deus, então toda a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Para quê? Para que toda a natureza seja restaurada, seja ela política, música, arte, em qualquer área. Então, a partir da nossa cosmovisão é que traz essa correção. Agora, se nós ficamos no debate do pode ou não pode, a gente nem cresce e ainda impede que outras pessoas venham a crescer pelo nosso próprio pré-conceito, conceito pré-estabelecido. Isso eu acho que é aos cliques de maturidade. É quando você compreende, não só pela transformação do culto racional, mas cai no coração e você vive a partir daquilo que a palavra testifica e que você compreende que é uma verdade de Deus. Dá para entender? Ficou meio extenso e meio doido. É isso aí. Ótimo, deu para entender sim, com certeza. Essa visão de maturidade, eu acho que realmente é isso, né, que nós buscamos pela perspectiva reformada, a cosmovisão reformada, né? Essas perguntas do pode e não pode, você está colocando, Hélio, é justamente fruto de um coração imaturo, que busca, na verdade, essas respostas para que ele, de alguma forma ali, viva no limite, ali no sentido de que, olha, eu estou fazendo tudo o que é permitido ali, né? O que é proibido, então, eu me privo, né? Mas, assim, ele busca sempre o limite, né? Está sempre entre essa questão de que o que o exemplo que eu posso dar, até onde eu posso ir que não é pecado, né? Essa que é a questão, né? Até onde eu posso ir que não é pecado, né? Por exemplo, nós estávamos, eu já passo a palavra, Michel, a gente estava falando com os adolescentes, né, e estava falando sobre namoro, e estava falando a respeito dos limites do namoro, né, como que você vai conduzir o seu namoro e tal. E a pergunta que é até onde eu posso dar um beijo à minha namorada que não é pecado? Essa era a pergunta. Mas, na verdade, o que eles estão querendo? Eles não compreendem a maturidade do que é ter um namoro santo. Na verdade, eles querem chegar no mais perto do precipício ali para não cair. Até onde eu posso ir que eu não vou cair? Essa que é a questão. Então, a questão é fruto de um coração imaturo na fé, que não compreende que tudo que a gente for fazer para manter o namoro santo, nós devemos fazer, né? Esse é um exemplo do namoro, mas eu acho que está no cerne desse debate aí do que eu posso e o que eu não posso, né? Do que eu não posso fazer. E nós buscamos essa maturidade, essa compreensão de que nós vivemos num mundo criado por Deus, um mundo que é essencialmente bom, mas esse mundo bom foi corrompido pelo pecado e agora nós vivemos debaixo da graça do Senhor, sendo
sendo agentes também de redenção da parte de Deus, né? Michel. Ô, pastor, tem uma pergunta, na verdade. As pessoas que elas procuram uma validação para suas atitudes, de chegar no limite de algo que elas realmente querem fazer, não é evidência de um coração inconverso? Porque as escrituras dizem que tudo aquilo que não procede de fé é pecado. Realmente, isso mostra a queda, né? O pecado ainda presente no nosso coração, né? Eu acho que a gente não sei se nós podemos falar que essa pessoa não é cristã, não nos converteu, mas ela está lidando de maneira equivocada ali com o pecado, com as tentações da sua vida, né? Não é esse o caminho que ele deve seguir, né? Mas é o caminho de realmente nós termos uma nova visão a respeito do pecado. Se eu sei que é pecado, eu vou fazer de tudo para ficar longe daquilo. Não buscar saber até onde eu posso ir mais próximo para não pecar, né? Então, essa é uma visão imatura, como o Hélio bem colocou, né? O Evaldo costuma dizer para os meninos, quando os meninos começam, pai, posso ir? Eles colocam até onde? O Evaldo costuma dizer exatamente assim: você está me pedindo permissão para fazer o errado, porque você já quer. E eu não te dou essa permissão. Você sabe muito bem, né? Você não tem essa permissão. Quando você chega nesse, o Evaldo sempre diz, eles até agora deram uma maneirada nessa pergunta ao pai. Porque o Evaldo sempre diz, quando você quer saber o limite, é porque você já quer romper ele. Você vai romper, né? Exatamente. Aí é perigoso. Então encaixa bem no que o Michel e o Hélio falaram. Bem. Alguém levantou a mão? Eu levantei, acabei abaixando aqui sem querer. Não é que esse lance do... O cara já deu o primeiro passo, né? No coração dele, ele já deu o primeiro passo, assim. Mas eu tava pensando aqui sobre essa questão da maturidade, porque Paulo vai tratar isso, né, com a igreja, no sentido de, poxa, a gente tem que ficar no mesmo assunto sempre, vocês não desenvolvem, né? Eu tô falando com vocês de maneira, sabe, como quem fala para crianças, né? Ele faz aquela famosa ilustração do leite, né? Vocês nunca vão desenvolver. Aí eu tava lendo aqui parte do livro, ele fala assim, é evidente o modo como... Aí eu acho isso aqui incrível, né? Isso aqui é importante para a Kel, que gosta de estudar a teologia, e ela tá descobrindo muita coisa boa. Olha que da hora isso daqui, é o termo. Como a doutrina da criação. A gente já parou para pensar que a criação é necessária para que nós a entendamos de maneira profunda, carece de nos voltarmos para a doutrina da criação, né? A gente precisa entender que existe esse estudo dentro da teologia, né? A doutrina da criação. Aí ele fala assim, como a doutrina da criação se torna central nessa visão, visto que o objetivo da salvação é salvar a criação corrompida pelo pecado. Então não é estudar a criação pela criação, é estudar a criação na perspectiva de que Cristo veio para salvá-la como um todo, né? Para restaurar tudo aquilo que lhe apraz, né? Então eu fico pensando que às vezes a gente não é maduro o suficiente, às vezes não é honesto com as escrituras, porque nos falta desenvolvimento na fé, né? Falta desenvolvimento intelectual quanto às questões que a doutrina, que a palavra de Deus, ela nos estabelece como doutrina. Então, essa coisa do que Paulo falou, olha, gente, tem que ensinar sempre a mesma coisa para vocês não desenvolvem, é porque o povo está ouvindo, e é o que o Fernando falou lá atrás no tempo, né? O povo vai para o culto, ouve a mensagem, participa da comunhão dos santos, das bênçãos do Espírito Santo, mas é um povo que sai e cai ali. Cai já na primeira esquina, sabe? Porque o povo não medita, o povo não procura, sabe, desenvolver a sua salvação mediante aquilo que nutre a salvação, que é a palavra de Deus, né? Aquilo que nos alimenta a fé. Muito bom. Mais alguém tinha falado ou levantado a mão? Não, né?
O Michel tá falando que é o crente iPod. Bom, irmãos, eu só queria deixar frisado aqui os pontos da estrutura da cosmovisão reformada, né? Aquilo que nós buscamos, a cosmovisão bíblica. Então, primeiramente, o Pedro falou, os irmãos afirmaram, essa perspectiva a respeito de criação, ela é fundamental, né? A doutrina da criação, bem colocada pelo Pedro. Porque por meio dessa compreensão de mundo, nós vamos entender quem é o ser humano. Nós vamos entender a respeito da estrutura do ser humano, né? Vamos saber que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós não somos simplesmente como qualquer um dos animais, ou dentre todos os animais, nós fomos aqueles que mais evoluíram, né? Não é isso, né? Nós temos esse valor intrínseco em nosso coração, que é a imagem e semelhança do Senhor. Isso faz parte da nossa natureza e é único dentre o ser humano, né? Toda a criação estabelecida pelo Senhor, tudo aquilo que foi criado e a responsabilidade que o Senhor concedeu a este, que é a imagem e semelhança dele, em governar, em desenvolver as potencialidades da criação estabelecida pelo Senhor, né? Então, o nosso papel como pessoa, como que nós enxergamos a nós mesmos, como nós enxergamos ao nosso próximo, provém da doutrina da criação. Saber que, por mais que, como o exemplo que o professor Fernando falou, né? Por mais que o meu chefe ele seja um miserável para comigo, né? Ele seja terrível, ele ainda assim é imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós ofendemos alguém, em última instância, nós estamos ofendendo ao Senhor. Quando nós... por isso que a própria palavra do Senhor, né, quando diz que se nós chamamos alguém de tolo, nós estamos sujeitos ao fogo do inferno. Né? Porque essa é a compreensão, né? O Senhor, ele é o Criador de todas as coisas, e ele nos criou dessa forma, a sua imagem e semelhança. A Júlia está colocando aqui. Fora que quando a gente pensa em fazer aquilo que não edifica, perdemos tempo precioso que poderia ser desenvolvido numa relação saudável com Deus. Muito bem. Então, toda essa perspectiva aí a respeito do tempo, né, daquilo que nós fazemos também vem dessa doutrina da criação, que é essencial. A nossa perspectiva a respeito de família, a respeito de casamento, a respeito de pais e filhos, a respeito da sociedade, né? O Senhor, ele criou a estrutura da criação e o desenvolvimento da sociedade, né? Isso seria de responsabilidade, de responsabilidade do ser humano, né? Então, esse senso de justiça, esse senso de até mesmo a instituição do Estado, a instituição do juízo, né? Das instituições de direito, tudo que o Senhor criou, ele criou de maneira perfeita e nos concedeu como responsáveis de ser coparticipantes dessa criação, desenvolvendo tudo aquilo que ele criou, né? E isso vem da nossa compreensão da criação de Deus, né? Entre inúmeros aspectos, né, irmãos? A Laís está colocando aqui, as nossas atitudes precisam ser em resposta do que o Senhor fez por nós. Exatamente. Então, sobre a criação, vocês querem comentar alguma coisa? Como essa perspectiva a respeito de criação muda a nossa cosmovisão? Bem rapidamente, porque o nosso tempo está indo embora. Alguém ia falar? Eu abri aqui, mas caso alguém vai falar, pode passar aí, gente. Fica à vontade. Eu acho assim, Heavy, que é muito... Assim, para mim é um assunto novo, né? Então, quando eu me deparei com o tema, eu pensei que, poxa, como a gente fala pouco
do todo, né? Porque a gente está abrangendo, e pode não parecer, às vezes pode parecer simples o que a gente está fazendo, mas a gente está falando do cosmos. A gente está falando de toda a extensão criacional de Deus, né? Natural, regida pelo seu poder sobrenatural, a sua providência. Então, é muito incrível assim mesmo entender como, cara, um título chamado A Criação Restaurada, ela nos leva a pensar sobre, de fato, todas as coisas criadas. Nessa amplitude, todas né? as coisas criadas. Exato. Tipo, cara, às vezes eu fico bugando aqui, porque quando que a gente ia ter uma oportunidade dessa, sabe? A gente é elitista demais, a gente fica elegendo coisas para tratar, porque a gente se apega de uma maneira e a gente esquece que, poxa, quando a gente lê o livro da Tish Warren, eu fiquei nessa paranoia também, nessa pegada de, cara, é lavar louça, é fazer café, é perder a chave, tudo isso me leva a pensar na perspectiva de Deus na criação, quando o homem então, assim, aproveitem mesmo, é um apelo que eu faço, aproveitem esse tema para poder refletir sobre a extensão do nosso Deus, sobre tudo isso que a gente vê, sabe? Aquele horizonte que se perde de vista. Pode ter certeza que Deus está além daquele horizonte. Ele está antes e depois do horizonte. É tudo dele, né? Mas é só isso que eu queria compartilhar, um desabafo aí. Ô, Hélio. Só compartilhar aqui com vocês, estava na dúvida se falava ou não. Ontem, domingo, normalmente eu gosto de tirar para fazer uma leitura, colocar em dias. E ontem eu fui pego numa vontade, assim, numa direção de ler Gênesis 1 e 2. Detalhe que estou na leitura lá na frente, a leitura deveria ser lá para 1 Reis, 1 Samuel, por aí. E aí eu li e fiquei pensando, tá, qual que é o sentido, Deus, em ler tudo isso aqui? E aí hoje a gente é pego falando sobre criação, e a criação como uma doutrina que vai falar sobre o plano original e a redenção em Cristo para retornar aquilo que era. E isso já me traz à memória também algo que é quando os fariseus, se não me engano, colocam diante de Cristo a questão do casamento e do divórcio, e ele vai falar que isso é por causa do duro coração, que no princípio Deus fez homem e mulher. Então essa criação nos dá o start original do Senhor. E aí quando você para e olha, cara, então realmente Gênesis 1, 2, 3 tem para nós muito mais a ensinar do que às vezes a gente imagina, que a gente percebe porque fala do plano original e perfeito de Deus, sabe? E aí eu só queria compartilhar isso, porque enquanto a gente foi falando, na hora veio esse testemunho da leitura de ontem, e eu fiquei pensando, será que é para compartilhar ou não? Muito bom. Deixa eles decidir, né? Tá aí. Foi ótimo. Realmente, irmãos, o livro de Gênesis, né, o livro da origem, ele é extremamente importante, né, na nossa caminhada de fé, muito importante, nós sabemos. Ô Samuel. Deixa eu fazer coro com o Hélio aqui. A questão do livro de Gênesis é muito interessante mesmo, como o Pedro Gomes falou. A gente às vezes não se atenta a isso, né? Como a cosmovisão precisa dessa visão, dessa teologia bíblica em si, né? E aí acho que é importante ressaltar também a oportunidade de estar acompanhando o estudo da Bíblia inteira no panorama bíblico que o pastor está trazendo na escola dominical, né? A gente ter essa visão completa, né? Como a gente viu lá, a cosmovisão é essa estrutura básica, né, que vai guiar como a gente vê o mundo. E se a gente entende que a Bíblia é essa estrutura, se a gente não conhecer bem a Bíblia, a nossa cosmovisão falha, né? Exatamente. Para precisar. Então, essa questão da criação é maravilhosa. Eu quero compartilhar aqui um insight que eu tive, não, né? Que eu ouvi um pastor, o Pedro está acompanhando também algumas mensagens do Pedro Dulce ali no começo
da Bíblia, Gênesis, Êxodo e tal, e ele fala sobre a questão da punição de Deus, né, ao homem e à mulher ali, quando eles pecam, e eu fiquei fascinado com aquilo, porque eu nunca parei para pensar nesse sentido. E ele fala que aquilo não foi uma maldição de Deus, fazer com que a mulher sentisse as dores do parto, ou que o homem agora sofresse ao trabalhar, né, o trabalho fosse mais árduo, mas foi graça de Deus, porque a lógica é que Deus simplesmente acabaria com isso, porque essa foi a bênção de Deus. Falar para o homem e para a mulher frutificarem, né, terem filhos, e dar ao homem um trabalho, foram bênçãos de Deus, que Deus já tinha dado a eles. E Deus poderia simplesmente ter acabado com isso, e fazer com que o homem e a mulher não tivessem mais filhos, com que o homem não trabalhasse mais, não cultivasse mais a terra, não produzisse mais cultura, né? E aí Deus vem e ainda ele pune, mas ainda mantém a sua graça, mantém a sua bênção. Misericórdia. A misericórdia. Isso foi maravilhoso, sabe? E aí, entendendo isso, a gente entendendo essas coisas ali no começo, na criação, a gente entende o porquê, sabe? O porquê das coisas, sabe? E aí a gente começa a sacar a questão da estrutura, né? Que a Raquel falou lá atrás, da queda, da criação, da queda, da redenção. A gente começa a sacar isso quando a gente olha para a Bíblia e entende os porquês disso ser assim, sabe? E aí a gente consegue trazer para a nossa vida, porque a gente consegue ver lá na Bíblia o porquê isso é assim, né? E aí eu ressalto também uma coisa que o Pedro falou, acho que foi na semana passada, sobre como às vezes a gente lê o texto muito voltado para a gente, né? Muito focado para tirar uma lição pessoal do personagem bíblico, e esquece de olhar para o que Deus está fazendo naquele texto, né? Isso é muito importante também. E a questão de encontrar a cosmovisão na Bíblia, né? Encontrar essa regra de fé e prática, que a gente fala bastante, mas às vezes a gente não consegue entender bem como é que funciona, né? É olhar para o que Deus faz, né? Porque essa é a obra de Deus, né? O trabalho de Deus, e a gente está no meio disso aqui, a gente tem que entender o que ele está fazendo, né? O Fernando comentou também da missão de Deus, né, na semana passada, e Deus está numa missão, Deus tem uma missão, e a gente faz parte dessa missão, a gente tem que entender qual é ela, né? Então, acho que tudo isso aí está interligado e fez essa maracutaia na minha cabeça, e é isso aí. Ô, Rev, só um adendo aí o que o Samuca falou, gente, eu mandei aqui no grupo o link para ouvir a série expositiva do Pedro Dutti em Gênesis, né? E ele fala uma coisa, cara, que me fez, assim, cair para trás uma vez. Esse insight dele é muito pesado, assim. Ele falou o seguinte, que quando o homem peca, ele não se relaciona devidamente com a criação, porque ele se esconde de Deus na criação. E é o que a gente faz, cara, a gente se esconde através de usos e costumes, através de culturas, através de políticas, através de ideologias. Isso é cultura, e a gente acha que não. Isso é se esconder de Deus na cultura, porque a gente foge de Deus se amparando e se alicerçando em coisas que ele, cara, ele conhece, ele criou. Então é muito interessante pensar que assim, a gente foge de Deus se escondendo de Deus naquilo que ele criou. E a gente está errado demais, porque ele sabe exatamente onde a gente está e o que a gente está fazendo, né? Ainda mais corrompendo aquilo que ele criou, né? Então assim, é uma série de coisas, né? Aí entra a misericórdia de Deus para sanar e curar e corrigir essa série de coisas que nós causamos e constantemente fazemos contra ele, né? Mas é maravilhoso isso aí. Ouça. Eu só queria pegar o fio da meada que o Pedro falou aí. Eu me lembrei do que eu li no livro do Chesterton, Ortodoxia, quando ele classifica os homens em 2 pontos: os que vivem na Elfolândia e os homens da Fadalândia. Ele diz que os homens da Elfolândia são os homens da razão, ou seja, os loucos, têm tudo, menos a razão. E os homens da Fadalândia são as pessoas do viver comum, do cotidiano, das pessoas que vivem a ordem criada, por assim dizer. E nesse ponto, Chesterton ele vai exaltar a vida comum a partir do lar. E ele diz que não existe nada mais extraordinário do que um homem comum com sua esposa comum e os seus filhos comuns. Quando eu li isso, essa frase me impactou de uma forma tão grandiosa
que eu percebi que, na verdade, eu percebi a forma como Deus ele é detalhista quando se trata da criação. A maneira como ele cuida das coisas aos detalhes, principalmente daquilo que é comum para nós, o viver diário, o viver cotidiano. Acho que isso implica bastante nessa questão da criação, como a gente está falando aqui. Muito bom, maravilhoso. Meus irmãos, os demais pontos, acredito que os irmãos vão voltar a trabalhar no decorrer do livro, né? E todos nós já temos uma perspectiva inicial a respeito disso e que será edificada um pouco mais, né, no caminhar dos estudos. Mas o nosso estudo, então, ele conclui aqui com essa perspectiva a respeito da cosmovisão reformada, né? A cosmovisão bíblica dessa estrutura de criação, queda e redenção, e como ela é importante para nós estabelecermos não somente toda a nossa vida, né? Mas a forma que nós cremos também no Senhor, e isso em contraposição à visão dualista que vive, né, nesse eterno combate entre o bem e o mal, a luz e as trevas, e o secular e o sagrado, não é mesmo? Nós não vivemos nessa perspectiva secular, mas nós compreendemos que tudo foi criado por Deus. Nós cremos que a criação do Senhor em sua estrutura, ela foi corrompida pelo pecado, a criação, as relações humanas e o ser humano, e ao mesmo tempo nós aguardamos, temos em Cristo Jesus a redenção e fomos agora chamados por Ele para sermos coparticipantes dessa redenção, assim como Ele nos chamou para ser coparticipantes da sua criação, né? Aguardamos então essa redenção, esta consumação de todas as coisas. Então isso são os pilares da cosmovisão reformada que serão trabalhados no livro. E eu tenho certeza que tem muitos assuntos ainda para tratar, a gente poderia ficar aqui mais bastante tempo, mas vamos deixar um pouquinho para depois, né? Senão a gente termina tudo hoje. Queria agradecer mais uma vez, Samuel e Pedro, pelo convite, dizer que foi um prazer, mais uma vez, prazer conhecer o Hélio e a Laís, que ainda não conhecia. Vocês são de Caçapava? Vocês dois, não? Eu sou de Suzano. Ah, você é de Suzano. Goiânia, Goiás. Ah, tá. Do lado. Mora, então, aí na mesma cidade que o professor Fernando? É isso? São amigos aí da igreja? São irmãos da igreja? Discípulo do Fernando, passando pouca sim. vergonha nele, com fé em Deus. Imagina. Excelente mestre. Está em boas mãos, velho. Deus abençoe. Que Deus abençoe, irmãos. Passa a palavra aí pro Samuca, pro Pedro. Só citar aqui a Valciane também, que ela é lá de Pernambuco e também está participando com a gente aí. Eu não vi aqui na tela, um prazer também tê-la aqui com a gente, participar aqui com a irmã. Deus abençoe. De Bonito, Pernambuco. Não é Bonito prazer. Não sou eu que ela tá falando, não. É Bonito Pernambuco. Mas não passou em nenhum momento isso na minha cabeça. Certeza. Beleza, vamos encerrar então. O pastor não perde uma, cara. Peraí. Avisa aí, Aqui, peraí que tem comentário aqui ainda. Só deixa eu dar uma lida aqui. Tá. Globalização, todos os efeitos possíveis. Olha que legal a conexão. Verdade, gente. É uma oportunidade, assim, em que poucos momentos da nossa vida a gente parou pra sabe, poxa, pode ser possível. Assim, eu digo assim, acontece. Isso sempre aconteceu, né? Mas nas nossas vidas em particular, eu nunca tive essa experiência. Então, quando eu comecei a ter, eu percebi que assim, a gente só tem a ganhar. Existem diferenças, né? Isso é normal, né? Seja cultural, seja
níveis educacionais, a gente tem professor, a gente tem aluno, discípulo de professor, quase apóstolo, a gente tem eu aqui, um carinha aí, a gente tem profissionais, a Laís é dentista formada, a gente tem um pastor formado em seminário, a gente tem Michel, a técnica de administração, a gente tem uma professora de inglês. Cara, se a gente for parar para pensar em tudo quanto Deus nos proporcionou reunir aqui, como o pastor falou, né? Haja tempo para poder meditar em tudo que Deus fez. E Deus está no controle de todas as nossas vidas, no controle de toda a sua criação, né? Nós fazemos parte, nós também somos criatura de Deus. Então, pensem nisso, reflitam sobre isso durante a semana, nos assuntos que a gente tratou, como aplicar isso na nossa vida comum, na nossa vida, a gente gosta de usar o termo ordinária, né? A vida do dia a dia, cotidiana. Então, tudo isso, de fato, é para a glória de Deus, desde o encontro, as falas, até o seu desenrolar. Então, tá acabando aqui, esse foi o último encontro do primeiro capítulo, gente. Então, Deus abençoe a vida de todos vocês aí.